São 8h32. Bom dia, Valinhos. Eleições você decide aqui na Valinhos FM 105,9, em parceria com a VV8 TV, o canal 8 da NET. Hoje nós vamos conversar com a capitã Lucimara, ela que tem como companheira de chapa Oswaldo Rocco, do PSDB, Partido Social Democrático. Desde o dia 1º, já entrevistamos os candidatos Paulo Batista, do Podemos, o empresário José Aparecido Aguiar, do PRTB, Dalva Berto e seu vice, o vereador Israel Scupenaro, PMDB, com a chapa Valinhos Pode Mais. Edson Secafim e Vera Sus, do PTB, da coligação Valinhos com Futuro Feliz. E Alexandre Tonetti, da coligação Competência e Resultado, com os partidos PTB, PSB, Avante e Rede. Sua participação é fundamental, uma vez que o programa Eleições Você Decide abre espaço para que você faça sua pergunta aos nossos convidados, através do WhatsApp 99609-1059 e através também do nosso Facebook. Estamos aguardando a sua participação. O programa Eleições Você Decide é realizado em parceria com a VV8 TV, e será reapresentado às 20 horas pela Valinhos FM e também pela VV8 TV, canal 8 da NET. Nossa sexta entrevistada é a oficial da Polícia Militar, capitã Lucimara, que tem como companheiro de chapa Oswaldo Rocco, PSD, conforme a ordem de sorteio, já realizado, e o qual agradecemos em aceitar o nosso convite. Lucimara Godoy Vilas Boas tem 39 anos, é casada com Eric e mãe do Ícaro e do Heitor. Mora em Valinhos há aproximadamente 20 anos, cidade que escolheu para viver, criar os filhos, trabalhar e que muito a acolheu. Oficial da Polícia Militar, formada pela Academia da Polícia Militar do Barro Branco, possui mais de 21 anos dedicados em prol da segurança. É bacharel em Ciências Políticas de Segurança e Ordem Pública, bacharel também em Direito, e possui a especialização em Gestão Contemporânea pela Qualidade. Ocupa atualmente o posto de capitã, tendo desempenhado as suas funções de 2015 a 2020 como comandante da 4ª Companhia do Batalhão 35 da Polícia Militar, responsável pelo policiamento das cidades de Valinhos e Vinhedo. Líder nata, foi a primeira mulher a ocupar essa posição no batalhão, encarregada do gerenciamento operacional e administrativo de uma companhia responsável pela segurança de mais de 200 mil pessoas. Capitã Lucimara, muito bom dia, obrigado pela sua gentileza em atender a Valinhos FM, nesta parceria com a VV8. Muito bom dia. Como eu tenho feito a todos os demais candidatos, por que você quer ser a futura prefeita de Valinhos? Muito bom dia, capitã. Muito bom dia, Fernando. Muito bom dia, Gustavo, Roseli. Primeiro, é uma grande satisfação para mim estar aqui conversando com vocês. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim, essa é uma felicidade muito grande poder participar, né? Para a gente conversar, trocar um pouquinho de informação e falar um pouquinho a respeito desse projeto. Bom, o que me motivou a participar desse projeto, desse pleito, né? E concorrer como prefeita da cidade de Valinhos. O que acontece? Eu estou na segurança pública, né, há 21 anos. E na segurança pública, né, na parte de gestão de segurança pública, ou mesmo na operacional da segurança pública, a gente acaba trabalhando muito com as consequências dos problemas públicos. Então, quando o Estado se omite na educação, no desenvolvimento econômico, na saúde, na infraestrutura do município, o que acontece? Vai desembocar ali na segurança pública, que é onde nós trabalhamos. E a gente fala, né, que infelizmente muitas vezes a gente enxuga gelo, então o nosso trabalho acaba sendo recorrente, né, porque os problemas, as causas desses problemas continuam, né, elas não foram sanadas. E nós percebemos, né, que para a gente de fato sanar os problemas, tanto na segurança pública quanto os outros, é somente através da política, né, da gestão pública de uma maneira mais ampla no executivo, onde você pode cuidar da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico.
E o que eu percebo é que, assim, por culpa nossa mesmo, acho que de todos nós, cidadãos brasileiros, nós ficamos por muito tempo dizendo assim, a política é lugar de corrupto, política é suja, né? E com essa ideia, né, com esse discurso, a gente acabou, infelizmente, mandando pessoas com más intenções, pessoas com o intuito de se corromper, pessoas com interesses pessoais para a política, né? E para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Então, as pessoas de bem que não querem se envolver na política acabam deixando com que essas pessoas, muitas vezes de má índole, se envolvam nela. Então, na verdade, foi um sentimento assim de indignação. Não vamos fazer diferente. A gente quer que a cidade seja melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E a gente pode fazer isso com a gestão feita do jeito certo, né? Trabalhando no desenvolvimento econômico, fornecendo emprego, né? Fomentando o emprego, desenvolvimento, aumento de renda, aumento de arrecadação dentro do município. A gente consegue solucionar, aumentar o investimento em saúde, em educação, em infraestrutura do município e solucionar de uma maneira muito mais profunda os problemas, porque a gente vai estar combatendo as causas deles, entendeu? Então, basicamente foi isso, essa minha motivação para esse projeto. Roseli? Pois é, já vamos começar então falando de saúde, né? Vem a primeira pergunta, vem lá do Fernando Pozzuto, ele que é superintendente da Santa Casa, e ele diz o seguinte: capitão, você deve acompanhar e sabe muito bem os problemas que o baixo orçamento destinado à saúde, em especial aos serviços de média e alta complexidade, que são quando a população precisa de um hospital, no caso, Santa Casa de Valinhos, trazem para a gestão de saúde da cidade. Como, por exemplo, né, a reclamação e conflitos entre a população, a Secretaria de Saúde, filas e demora para realizar cirurgias eletivas, burocracia para autorizar a realização de procedimentos de urgência. E aí, a imagem da Santa Casa fica ameaçada por confusão nestas responsabilidades, assumindo críticas muitas vezes indevidas. Aí ele pergunta: o que a senhora pensa a respeito de tudo isso? E depois tem mais outras perguntinhas, nós vamos na sequência para não confundir. Tá bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer, né, a pergunta do Fernando Pozzuto, muito obrigada, tá? Essa questão da saúde no município, assim como várias outras demandas, é algo muito importante. A gente percebe que a principal demanda da população, quando questionada, é a questão da saúde. E quando nós analisamos, nós verificamos que de fato é. Nós sabemos que o município não possui um hospital municipal, possui a Santa Casa, que é um hospital filantrópico, que é parceiro aí do poder público municipal, já que atende média e alta complexidade, né, para os munícipes e para o SUS. Então, assim, no SUS, né? Então, é muito importante essa parceria, poder público e Santa Casa, é extremamente importante. Mas a saúde no município é extremamente abrangente, né? Então, a gente fala do investimento no primeiro degrau ali da saúde, né, que seriam as unidades básicas de saúde, que não é um postinho, é ir lá para passar uma construção, ela é muito mais do que isso. Ela consegue trabalhar com linha de cuidados, ela consegue trabalhar com uma estrutura grande quando ela é focada. Hoje existe um estudo que a unidade básica de saúde, na unidade básica de saúde, é possível você resolver 70% das demandas, né, das soluções. Então, a pessoa chega lá, por exemplo, com uma infecção de garganta, o clínico geral já pode medicar, consultar e sanar esse problema. Não seria necessário você encaminhar para um especialista. E assim, vários outros problemas, né? Então, é muito importante o foco na prevenção e na unidade básica de saúde, com saúde da família, implementação de programas que a gente possa fazer captação de recursos junto à União. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala nisso daí, e a gente hoje resolve só 30%, aproximadamente 30%, né? Isso são dados públicos lá da Secretaria da Saúde do município. Na Secretaria da Saúde, na unidade básica, a gente só resolve 30% dos casos, e os outros 70% acabam indo ali para média e alta complexidade, né? Às vezes a gente percebe que a gente está só tratando a doença, não está promovendo a saúde do município. E isso é muito importante, né? Então, quando a gente foca dessa forma, a gente acaba otimizando os gastos com a saúde, né? Então, eu penso isso, que é importante, né? O nosso plano de governo está focado nisso, na prevenção e na continuidade da parceria com entidades como a Santa Casa, na valorização do trabalho, porque a Santa Casa, de fato, é um parceiro, né, do poder público, é uma entidade muito, muito querida por todo o valinhense, e nós temos que continuar nessa parceria, mas focar na gestão com excelência. Foi falado a respeito da burocracia. Dentro do direito administrativo, né, a burocracia, na verdade, ela existe
para você manter a transparência, a impessoalidade, né? E muitas vezes ela acaba dificultando. Então, hoje, a gente sabe que a gente pode trazer diversas formas de atuação do mundo corporativo que se aplicam de uma maneira muito interessante dentro do poder público, né? A informatização, a celeridade dentro dos processos, o controle de processos, onde a gente verifica, de fato, faz um fluxograma dos processos e você consegue melhorar o andamento de tudo, né? Da aprovação de uma cirurgia, isso em todas as áreas, né? A gestão com excelência, ela é aplicável em todas as áreas dentro do município. Capitão, ele continua aqui dizendo o seguinte: quais serão as suas providências para resolver esta situação que se repete todos os anos, porque a explicação é sempre a falta de dinheiro? Se o orçamento de 2021 para a saúde já está elaborado e aprovado, agora em 2020, como é que a senhora poderá mudar esse cenário? Sim, bom, nós sabemos que os recursos, eles são limitados. De fato, os recursos são limitados, nós precisamos otimizar. O que foi aprovado de destinação de recursos pela Câmara, ele pode sofrer emenda, né, se for necessário aumentar. Sim, isso nós podemos fazer, claro, e se for necessário, faremos. Mas quando a gente começa a falar de recursos, né, para dentro do município, a gente tem que dar um passo para trás e pensar de uma maneira mais ampla, em algo que, claro, a gente não resolve a curto prazo, né, de segunda para terça, a gente vai resolver a médio e longo prazo. Mas é possível resolver, que é o quê? O investimento em desenvolvimento econômico, né? No empresário que quer exercer suas atividades dentro do município e que muitas vezes não consegue, por burocracia, por demora em aprovação da licença para as empresas começarem a funcionar aqui. Muitas vezes empresários que já são estabelecidos no município, em diversos ramos, né, tanto pequeno, médio ou grande empresário, quando ele pensa em expandir os seus negócios, ele vai para outro município, dada a burocracia e a demora que nós temos aqui. Então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente fala em aumento de arrecadação, em aumento da oferta de emprego, né, que vai possibilitar, sim, a gente conseguir fornecer um serviço de maior qualidade em todos os setores e assim, honrar com os compromissos com todos os fornecedores, né, em todos os contratos, inclusive o da Santa Casa. Ele também, para finalizar, pergunta se a senhora acha que o hospital público, com a mesma estrutura oferecida pela Santa Casa, com os mesmos números de atendimento que a Santa Casa realiza, ficaria mais caro ou traria economia para a prefeitura? Nós sabemos, na verdade, não é uma opinião, tá? É um estudo mesmo. Existem estudos que, claro, ficariam mais caro para o município. Então, a construção de um hospital municipal para o município e manter esse hospital ficaria mais caro. Por isso, no nosso plano de governo não existe, vamos construir um hospital municipal, porque nós já temos a Santa Casa, que é um hospital filantrópico parceiro, e a gente sabe que fazer um hospital público municipal seria muito mais oneroso para o poder público municipal, a prefeitura. Fernando? Gustavo? Bom dia, capitão. Nós já temos a participação de alguns ouvintes. Nós temos agora a participação do Márcio Lotes, ele que enviou uma mensagem aqui para a Valinhos FM. Abre aspas. Como diminuir a dívida pública sem perder de vista investimentos em áreas importantes, como a educação? Fecha aspas. Nossa, excelente pergunta. Vamos lá. Valinhos, nós temos uma dívida consolidada que a previsão de fechamento aí para o final do ano de 2020 é mais do que 700 milhões de reais. Então, assim, é uma dívida das maiores do país. É algo extremamente preocupante. Dentre, né, quando a gente fala em dívida consolidada, é a soma de várias dívidas do município. Entre elas está uma que a gente fala de que é a dívida do século, que é uma dívida adquirida aí para fazer saneamento básico, uma adutora lá do Atibaia. E essa dívida, por questões de juros, da própria correção dos juros da dívida, ela foi aumentando de uma maneira desproporcional, né? E hoje existe uma liminar que segura, então o município ele paga 538 mil reais por mês, que é uma parte dos juros da dívida. Ocorre que, então, a dívida continua a crescer. Isso é um grande problema que requer uma solução com um estudo extremamente técnico, tanto da legislação, né, tributária, né, federal, para a gente solucionar, pensar em uma saída, já que não é um problema só do município de Valinhos, vários outros municípios têm, né? Então é uma decisão, um estudo técnico
aprofundado, que não serviria só para Valinhos, tem outros municípios com problemas similares, e a gente pode, inclusive, fomentar esse conjunto de municípios para fazer estudo para a solução dessa dívida, né? Sair da bolha também, ir lá em Brasília, conversar, né, dialogar, que seria a solução política. Então, a utilização dessas duas soluções, que é mostrar, né, para o Poder Público Federal que não são 131 mil números, né? São 131 mil vidas os habitantes de Valinhos, né? E é extremamente preocupante essa questão da dívida pública. Entre as soluções, né, tem a questão jurídica, né, do recálculo da própria dívida, tem a questão de fazer um aumento da arrecadação para possibilitar um pagamento real dessa dívida e várias outras formas que nós temos estudado, que seriam viáveis ou não, e por isso eu não vou citar elas, né, porque não existe nada ainda feito com certeza que seria uma solução, com certeza. O fato é, solução milagrosa para essa dívida não existe, mas o fato dela ter chegado a essa cifra de mais de 700 milhões é algo que nos preocupa muito, porque a gente está falando da raiz do problema ali, que é a má gestão, né? Na nossa casa nós jamais faríamos isso, né? A gente pensa muito bem antes de adquirir uma dívida que a gente não tem capacidade para pagar. E aí no poder público, infelizmente, isso aconteceu e hoje a gente tem esse problema grande que precisa ser administrado. Eleições você decide aqui pela Valinhos FM, em parceria com a VV8 TV, o canal 8 da NET. Capitã, eu estive vendo, né, o seu programa de governo e, dentre as questões, tem um projeto lá, Desenvolve Valinhos. Fala mais sobre esse projeto. Claro, nossa, Fernando, muito legal sua pergunta, muito obrigada. Vamos lá. O Desenvolve Valinhos é um projeto que está sendo desenvolvido, porque eu acho que assim, a gente sempre pode ir melhorando, ele está sendo desenvolvido com a parceria de empresários de vários setores, de advogados, de profissionais liberais, né? Onde a gente tem o propósito de fomentar o desenvolvimento econômico, a vinda de empresas para a nossa cidade. A gente sabe que cidades em todo mundo, tá, com características similares à nossa, então distanciamento do aeroporto, distanciamento do Porto de Santos, né, proximidade com uma grande cidade como Campinas, ela tende a se desenvolver no setor de tecnologia e no setor farmacêutico. Então a gente tem que preparar a cidade para isso. Então tem várias coisas que nós podemos fazer e está aí, vai estar todo descrito no plano, né, do Desenvolve Valinhos, né, desde o incentivo fiscal da maneira correta, né, sem ser através de decreto, né, ele tem que ser através da lei, tem que ser aprovado por todos os vereadores, né, e quando sim for possível o fomento, né, existem estudos jurídicos, né, que é possível a gente fazer sim incentivos fiscais de determinadas taxas, de determinados impostos, né, para a gente não correr o risco de cair em alguma ilegalidade, como foi o programa de desenvolvimento anterior, que os empresários acabaram tendo que pagar depois, quando tiveram as suas isenções, né? Mas é muito importante para a gente trazer, né, a empresa, mostrar o que é Valinhos e mostrar que aqui eles têm espaço para expandir seus negócios, eles têm uma mão de obra especializada. A gente tem um Senai, né, que a gente está em contato com eles têm tudo para oferecer os melhores cursos, para oferecer uma mão de obra qualificada, né, para o empresário na cidade, né, e ninguém melhor para dizer o que é necessário do que o próprio empresário, né, falar assim, olha, é interessante, uma das coisas que eles relatam, né, uma maior rapidez em aprovação e avaliação das coisas, porque a gente está falando de um segmento que gera um emprego e gera um imposto na cidade, aumenta a arrecadação e aumenta a circulação de dinheiro dentro da cidade. Então, é extremamente importante. Uma outra questão. Diversas demandas do empresariado, elas são com o poder público. Muitas vezes não com o poder público municipal, mas estadual ou federal. Então, ele enquanto empresário, muitas vezes ele tem uma dificuldade de acessar alguém na esfera estadual, seja para uma vistoria do Corpo de Bombeiros ou para a CETESB, ele tem essa dificuldade. O poder público municipal pode ser um facilitador desse processo, ele pode entrar facilitando, mostrando os caminhos para facilitar esse processo. O fato é que um empresário que queira investir no nosso município, empregar famílias, ele tem que se sentir motivado, incentivado a estar aqui, a crescer e ampliar os seus negócios aqui. Então, essa é a intenção, basicamente, são vários tópicos, né, estruturado, né, em várias soluções
para, de fato, aumentar a quantidade de empresas que estão no nosso município e também facilitar a vida, né, do empreendedor que já está aqui. Até porque muitos empreendedores que estão aqui, né, relatam que assim, olha, eu investi na cidade, mas hoje, quando eu vou ampliar o meu negócio, eu vou procurar outra cidade, porque às vezes aqui eu encontro diversas dificuldades, né? Então é isso que a gente precisa mapear, identificar e diminuir. Roseli? Pois é, está cheio de perguntas já aqui, capitão. Vamos lá. Dr. Flávio Constantino, ele pergunta o seguinte: o INSS atual, aqui nessa administração, foi taxado em 3% do faturamento bruto das empresas de prestação de serviço. Como é que vai estimular a vinda de novas empresas de serviço para a cidade? Oi, Roseli. Bom, agradecer muito a pergunta do Flávio. É exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente fala de incentivo fiscal, estaria acho que ele quis dizer o ISS-CQ, né? O ISS, o ICMS, ele falou INSS, né? ICMS. Quando a gente fala desses impostos, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com a legalidade de você diminuir a taxação dentro do que é legal, tá? Como a gente sabe, teve um plano de desenvolvimento chamado Prodeval, que colocou incentivos fiscais e depois foi julgado inconstitucional, foi julgado ilegal, então não poderia ter sido feito. Muitos empresários acabaram tendo que pagar a conta disso daí. Então, toda essa parte de incentivo fiscal tem que haver uma preocupação muito grande com a ilegalidade da diminuição de determinados impostos. Mas nós sabemos que existem impostos, existem taxas que são somente municipais, e existem estaduais e federais que a gente também pode estudar e mexer na diminuição dessas taxas justamente para o incentivo da vinda da empresa aqui e o incentivo dos demais empresários que já estão aqui em ampliar os seus negócios. Então, como eu falei, não é através de decreto, né? O prefeito não pode ir lá e decretar a baixa desses impostos, né? É através de lei que ele vai fazer juntamente, né, com a aprovação da Câmara Municipal, justamente para fomentar essa vinda e essa permanência das empresas na cidade. Gustavo? Nós temos agora a participação do ouvinte João Gilberto. Ele nos telefonou e fez esta pergunta, abre aspas, candidata, recebi um vídeo que fala sobre a sua ligação com pessoas envolvidas com irregularidades, algumas confirmadas através de pesquisas na internet. Isso pode prejudicar o seu possível governo? Fecha aspas. Bom, João Gilberto, muito obrigada pela sua participação, tá? Infelizmente, desde o início, né, quando a gente falou assim, vamos entrar nesse projeto, a gente percebeu que a minha postura é sempre de construção, não é de tacar pedra, é de mostrar as minhas propostas. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem alguns candidatos que, ao invés de mostrar as propostas deles, eles querem atingir a gente. E tentaram antes de várias formas, né? E como não obtiveram sucesso, eles pegaram informações de algumas pessoas que são apoiadores, que de alguma forma estão próximas, né, inclusive de funcionários públicos, né, e colocaram informações falsas lá, muitas falsas e muitas manipuladas. Quando a gente fala fake news, né, uma informação falsa, não quer dizer assim, essa informação não existe nada de verdade. Às vezes existe verdade misturada com mentira, verdade misturada com manipulação, juízo de valores aí, entendeu? O que eu entendo, que de nada vai prejudicar, porque as pessoas de bem já conseguem detectar, né, essa maldade aí nesse tipo de informação, né, que visa destruir a gente enquanto pessoa. A candidata sou eu, a única pessoa que o nome que vai ficar comigo até o final, né, é o meu vice, que foi escolhido de maneira extremamente técnica. Todas as demais pessoas são critérios técnicos também para estar com a gente, de ser pessoas de bem e tal. Então, essas pessoas que estão próximas da gente têm minha total confiança, independente de alguma coisa que tenha acontecido lá atrás em suas vidas pessoais. Tá, joia? Mas eu entendo como isso uma forma que provavelmente não vai funcionar, porque o eleitor hoje não é mais inocente a esse ponto, né? E as coisas sempre serão esclarecidas, né? Se a gente for começar a falar de outros candidatos, eu não faria isso, né? Porque as equipes de outros candidatos ficaria um jogo muito sujo e a ideia não é fazer isso, eu não farei isso. Capitã, no seu plano de governo, né, fala sobre a ampliação da estação de tratamento de esgotos do Capoava. Hoje existe um projeto de parceria, né, com a Sanasa Campinas.
Como é que a senhora vê esse projeto da parceria, Departamento de Águas e Esgotos e a Sanasa? Tá, perfeito. Nossa, Fernando, excelente pergunta. Bom, vamos lá. Com relação à infraestrutura de fornecimento de água e de tratamento de esgoto na cidade, é algo muito importante para o desenvolvimento, já que o desenvolvimento da nossa cidade, e assim como de toda a cidade, ele está diretamente relacionado à sua capacidade hídrica. Então, é uma pergunta extremamente interessante. De fato, essa parceria entre a Sanasa e o DAEV para ampliação e melhora do tratamento de esgoto no nosso município é algo bastante importante, porém um pouquinho controverso. Porque o que acontece? A Sanasa, o rio Atibaia, ele vem lá de Atibaia e corre lá sentido interior. A captação de água nossa, ela é feita em um ponto muito antes da captação de água em Campinas. E o esgoto que é tratado e é jogado de volta no rio, né, ele é tratado lá pela estação, pela ETE, e é jogado de volta no rio, ele também é feito antes da captação de água de Campinas. Então, está aí o interesse de Campinas de ter um esgoto de maior qualidade, uma água de maior qualidade despejada no rio, porque logo depois ele vai fazer a captação e acaba sendo muito dispendioso para a Sanasa tratar essa água se não tiver uma qualidade mínima desse esgoto jogado lá no rio. Tá? Então, a gente entende assim, a necessidade do município de Campinas e é totalmente pertinente. A gente entende, sim, que por questões do meio ambiente é interessante, sim, porque a gente já existe em Campinas, né, esse sistema, né, que você trata com uma maior tecnologia o esgoto, e ele sai com 99% de pureza, o esgoto vai sair muito mais limpo do que a água do próprio rio. Mas o fato é que a gente vai causar uma dívida, né, de 70 milhões, que a gente questiona um pouquinho a nossa capacidade de pagar essa dívida. Como eu falo, é uma solução, é bacana para o meio ambiente, para Campinas, para o nosso próprio município, já que é algo muito mais tecnológico para a estação de tratamento de esgoto, mas tem outros pontos que a gente precisa estudar a fundo para saber, de fato, se é viável para o município financeiramente, se é interessante esse projeto para o município. Então, eu acho muito importante a gente analisar e não ter uma resposta pronta. Vou implantar? Não vou implantar. Por quê? Muitas informações, elas precisam ser estudadas e você não consegue isso só nos sites de transparência, só com informações, às vezes, de órgãos de imprensa. Ela tem que ser estudada um pouquinho mais a fundo. Tanto que, assim, conversando com diversos técnicos, alguns são totalmente a favor, outros são veementemente contra. Então, há que estudar muito, mas a minha opinião, basicamente, é essa. Roseli? Tem uma questão aqui, e essa é uma questão social que vem do Tiago Galvão Capelato. Ele pergunta como é que a candidata vai lidar com a questão da área de invasão de terra no município. Qual o posicionamento pessoal da política? Tá, Tiago Capelato, tudo bem? Muito obrigada pela participação. Vamos lá. Essa questão da ocupação lá do Marielle Vive é uma questão bastante preocupante em todos os termos, a questão de segurança pública, a questão da própria vida e estrutura para aquelas famílias que ocuparam aquele local. Ocorre que é uma questão de direito privado, porque é uma área particular e o representante, os ocupantes da área, é um litígio entre essas duas partes. O posicionamento do poder público deve ser sempre dentro da legalidade. O que o Poder Judiciário vai determinar que o Poder Público Municipal faça. Então, hoje já existe a determinação para levar água para lá, o Poder Público leva. Amanhã pode haver uma determinação para fazer a reintegração de posse, o Poder Público faz a reintegração de posse. Existem duas opiniões, né? Na Polícia Militar nós estamos muito acostumados com isso, né? Que é a opinião pessoal, eu enquanto pessoa, que quando você está num cargo público, muitas vezes ela não é tão relevante, né? Porque é a sua opinião pessoal. E quando você tem uma opinião enquanto gestor público, ela tem que ser totalmente técnica e avaliando todas as variáveis, né? Então, das pessoas que estão lá, do proprietário. Quando o município, se o município entrar como um terceiro interessado nessa ação, a decisão tem que ser totalmente técnica, em cima de captação de água, por exemplo. Lá nós sabemos que é um dos locais onde a gente tem lençol freático lá para captação de água, né, de abastecimento do município, a sobrecarga dos serviços públicos, a própria condição subhumana de vida que estão as pessoas que estão lá, né, a questão de habitação, que é uma demanda grande já no município, muito antes da ocupação daquela área, e por pessoas que nasceram
cresceram, tiveram seus filhos e vivem até hoje no município e não têm uma casa própria. Então, vejam, são várias variantes que a visão do poder do gestor público, ela tem que ser impessoal, ela não pode ser a visão pessoal do que ele acha, é a visão institucional. E a minha visão institucional é justamente essa: o poder público tem que ser legalista, tem que cumprir a lei e avaliar, e técnico, avaliar todas as variações, né, analisar todas as variações para ter uma decisão coerente. Eleições você decide aqui pela Valinhos FM em parceria com a VV8 TV, canal 8 da NET. Gustavo. Capitão, agora essa pergunta é minha. Uma das suas áreas de formação e atuação é a segurança pública. Caso a senhora seja eleita, como a senhora vai lidar com a GCM? Pensa em fazer uma reestruturação ou seguir do jeito que está? Tá, nossa, excelente pergunta, Gustavo, muito obrigada. Vamos lá, a GCM, grande parceira, né, hoje na segurança pública. Se hoje Valinhos está entre os municípios mais seguros do país, é graças à atuação da GCM, né? A gente sabe que a integração das forças de segurança, seja a Guarda Municipal, o trânsito que cuida da mobilidade urbana, né, dentro do município, e a Polícia Militar, a integração entre essas entidades faz toda a diferença. E mais a integração de um ente, que é a própria população, né, a população civil organizada. Isso tudo faz a diferença para a segurança pública. A gente sabe que nós já atingimos na segurança pública um patamar de 90% de tudo que é bom, de bom que pode acontecer na segurança. Esses outros 10%, ele requer grande esforço. E nós vamos fazer. Tem vários itens lá no nosso plano de governo, como monitoramento, que hoje é inteligente, você não precisa mais ficar olhando ali para ver se o veículo é roubado, se a pessoa está em atitude suspeita. Existe tecnologia que vai ajudar nesse monitoramento e é possível ser feito. É possível ser feita a integração digital de Estado e município. Enfim, são várias soluções tecnológicas para a segurança pública. Mas o principal ente da segurança pública é sempre o homem, né? É o ente mais valoroso dentro da segurança pública. E nossos guerreiros da Guarda Municipal, eles merecem essa valorização, sim. Nós sabemos, né, assim como os nossos guerreiros, né, da Secretaria de Trânsito, que também têm sido esquecidos pelo poder público, e nós estamos com olhos para eles também, né? Na Guarda Municipal foi aprovado um plano de cargos e carreiras lá no final da gestão anterior, né, que foi, inclusive, um voto a favor, né, do atual prefeito, e na gestão atual não foi cumprido, né, então só a parte uma parte do plano foi cumprido, né, e a parte que, de fato, iria valorizar os guardas municipais não está sendo cumprido, inclusive está sendo motivo de litígio aí entre as partes, entre a Guarda Municipal e o Poder Público Municipal. E eu entendo que sim, há que ser feito um estudo para a viabilização desse plano de cargos e carreiras dos guardas municipais. Até porque, quando a gente pensa em uma gestão com excelência, em pessoas motivadas, em pessoas envolvidas com o resultado do processo, a gente tem que dar ouvido e saber quais são as reais necessidades. A gente sabe que muitas vezes, por exemplo, o trânsito, né, que são guerreiros, que trabalham ali dia a dia na mobilidade urbana, que ajudam a salvar vidas, né? Que eles estão ali cuidando do trânsito e ajudam a salvar vidas. Eles relatam, muitas vezes, as questões do fardamento deles, né? Do uniforme deles, que não é condizente com a necessidade deles. Das viaturas que eles precisam, que muitas vezes estão em condições impróprias para andar, e eles são responsáveis pela fiscalização de veículos. Então, veja, são vários aspectos que o poder público tem que se preocupar e tem que solucionar. E eu penso, sim, que é possível melhorar ainda mais a segurança da nossa cidade, torná-la uma referência em todo o país. Capitã, você fala, né, plano de carreira para a Guarda Civil Municipal. Mas na outra ponta nós temos os professores, nós temos os funcionários da saúde, e sabemos, não é, que quando você fala de um plano de carreira, inclusive, há um aumento na carga salarial. E sabemos também que o cobertor é curto, não é? Como conciliar aí esses diversos segmentos?
Tá, Fernando, muito legal. De fato, o cobertor é curto, mas o que a gente tem que fazer não é decidir entre cobrir a cabeça ou o pé. A gente tem que pegar um cobertor maior. A gente tem que investir em desenvolvimento econômico, entendeu? A solução não é de segunda para terça. A solução é aumentar a arrecadação do município, para você sim conseguir investir mais em segurança, em saúde. E eu sei sim que o investimento em plano de cargos e carreira para todos os funcionários, ela se faz urgente, né? Os professores, nós sabemos que já tem algo diferenciado, tá? Os profissionais de segurança pública também, porque tem as suas especificidades, né, de atuação, também tem esse plano que não foi implementado na sua totalidade, mas ele precisa ser estudado e verificar a implementação, né, desse plano de cargos e carreiras, e os demais funcionários, com certeza. Tanto que lá no nosso plano de governo, na parte de administração, está colocado lá, reforma administrativa. Quando a gente fala em reforma administrativa, é justamente isso, né? É a gente pensar na reestruturação, na otimização da máquina pública, para a gente melhorar a prestação de serviços e melhorar a condição, né, de trabalho, de salário, de local de trabalho dos funcionários públicos, de uma maneira geral, né? E isso é totalmente possível. Roseli? Pois é, nós estamos ao vivo pela VV8 TV, canal 8 da NET, nós estamos também pela Rádio Valinhos e pelo Facebook. Aqui no chat está caindo muitos comentários. Eu pediria às pessoas que estão nos acompanhando que aproveitem esse momento para fazer questionamentos, para fazer perguntas de plano de governo. Comentários disso, daquilo, não interessa nesse momento. O que a gente quer mesmo é a participação do ouvinte, de quem está nos vendo também, aproveitando este momento com a capitã Lucimara, candidata a prefeita do município, para tirar suas dúvidas. Capitão, vamos um pouquinho para o lado mais festivo da cidade, né, na questão dos eventos. Eu vi no seu plano de governo muitas metas que vocês pretendem implantar. Mas vamos falar da Festa do Figo, né, que é o nosso principal evento e que, se eleita, ela já acontece em janeiro, não sei este ano, por conta da pandemia, mas se eleita e for possível fazer Festa do Figo, ela vai acontecer e em que formato? Tá, eu penso que nesse momento ainda não é possível, né? Primeiro que é uma decisão que tem que ser técnica, né? Tecnicamente tem que se avaliar se é possível ou não fazer, né? Com critérios de saúde pública, né? Mas com relação à Festa do Figo, é algo muito interessante, né? Foi uma festa que começou lá para a construção da igreja de São Sebastião, depois foi lá para a Praça Washington Luiz, foi lá para a Praça Washington Luiz, né? E hoje existe o recinto, né? Que é o Bruno Nardini, né? O recinto Bruno Nardini, que eu entendo como subutilizado, né? Ele poderia ser melhor utilizado ao longo de todo o ano, não só para a Festa do Figo. Mas eu entendo que a Festa do Figo, ela acabou se tornando uma festa mais para outras pessoas virem vender as coisas, né? Então a gente sabe que tem pessoas em barracas que não são produtoras dentro do município, né? Como era antes, né? Os produtores rurais nos relatam que antes o poder público ia e consultava. Você quer vender na Festa do Figo? Você quer uma barraca? Você precisa, tal? E aí era dado o escoamento da produção na Festa do Figo. E hoje já não é assim. Hoje muitos produtores não têm o espaço para poder expor seus produtos lá, né? E muitas pessoas que expõem lá, eles vão compram no Ceasa e vendem lá. Então, é algo que não pode acontecer, é algo para fomentar a agricultura no município. Existe uma técnica, né, na gestão pela qualidade que chama benchmarking, que é algo muito interessante, que é ninguém inventa, né? A gente verifica o que já funciona e funciona bem e coloca em prática. Nós temos festas maravilhosas na nossa região, como, por exemplo, a de Olambra, que funciona muito bem. Por que não trazer uma realidade para uma festa que, resgatando as raízes do que ela já foi, do propósito principal dela, que é o fomento da agricultura, que é a valorização do agricultor, com algo que você aumenta a visibilidade turística até do nosso município. Então, a ideia é encaixar essas duas coisas. Vai ser possível fazer logo na primeira? Claro que não. Seria utópico pensar isso, né? Seria algo que provavelmente não conseguiríamos cumprir, pensar isso. Mas nessa primeira, o que já é possível é, se o gestor atual decidir por fazer a festa, né? Que é a decisão, como existe um planejamento para a festa, é necessário e a eleição é só em novembro, né?
é necessário que ele já se planeje. Pois bem, se for decidido fazer, ainda assim nessa festa é possível trazer uma participação maior dos agricultores do município, já que agricultura a gente está falando de desenvolvimento econômico, turismo a gente fala de desenvolvimento econômico, que eu acho que é o coração de tem que ser o coração de qualquer plano de governo. Então a ideia é isso, né? É voltar fazer com que a festa do figo seja de novo aquele local em que a família valiense queira ir, em que tem orgulho de estar em uma cidade que tem uma festa como essa. Gustavo? Capitã, nós temos agora a pergunta da Juliana Freitas. Ela enviou essa pergunta através do nosso WhatsApp. Abre aspas. Caso o plano diretor não seja aprovado neste exercício, você insistirá nessa proposta da GEL Brasília ou fará estudos para uma nova proposta do plano diretor? Fecha aspas. Desculpa, qual que é o nome da pessoa que perguntou? Juliana Freitas. Juliana, tudo bem? Muito obrigada pela pergunta. Ju, é o seguinte, o plano diretor, na verdade, é o documento, é a legislação, né, que serve para dizer como o município vai crescer. Então, assim como a lei, né, ele serve para ele dita as normas, mas se adequa à necessidade também. E nosso plano diretor já está extremamente atrasado. E esse período que ele está atrasado, a cidade continua a crescer em número de habitantes, empresas continuam a crescer. Só que quando o poder público não faz o plano diretor, não orienta esse crescimento muitas vezes acontece de uma maneira desordenada. E a revisão do plano diretor serve justamente para trazer a realidade do município e para que ele se desenvolva de maneira sustentável. Então, é extremamente importante o plano diretor. Pois bem, esse plano diretor que foi desenvolvido pela GEL Brasília, quando a gente analisa ele, nós verificamos que ele é um plano assim, visionário, que pensa na cidade daqui a alguns anos, e tem que ser dessa forma mesmo, que em alguns pontos ele é muito bom, por exemplo, na parte de viária do município, ligação de avenidas importantes, né, como a Gessilever com a Avenida 2, que vai desafogar o trânsito ali da João Previtali, e outros pontos que serão ligados, que se fazem necessários, está lá planejado isso. Em outros pontos é necessário que se melhore, por exemplo, na questão ambiental, né? A gente tem que pensar num crescimento, mas que ele seja sustentável. Mas como a gente falou, o desenvolvimento econômico é algo muito importante. E hoje nós percebemos uma falta de preparo da cidade para receber empresas. Então, a parte de zoneamento, que seja industrial, comercial, ela também tem que ser repensada. Então, a pergunta a gente não pode amassar e jogar fora todo o estudo que já foi feito, né? Assim, nada do governo anterior, né? Da gestão anterior, tudo que foi desenvolvido e funciona bem, a gente tem que melhorar e continuar desenvolvendo. E um estudo que foi feito tem que ser analisado e tem que ser melhorado. E eu penso que o plano diretor pode ser melhorado e muito nas questões ambientais, nas questões de indústria sustentável, né? Inclusive, tem uma das questões do plano diretor que eu acho bastante interessante. No plano anterior, né, foi aprovado lá uma questão de área de logística, né? Só que na área aprovada como área de logística não teria ligação, teria que passar por todo dentro do bairro Macuco, reforma agrária. Não tem ligação com a rodovia. Então, o que acabou acontecendo? Acabou não se desenvolvendo aquela área de logística e seria um desenvolvimento muito importante em empregos, em arrecadação para o município. E nesse plano diretor, foi proposto aquela área mudar, ao invés de ser só área de logística, ela ficar um pouquinho mais abrangente, né? Para você conseguir fomentar outras indústrias ecologicamente corretas, principalmente indústria de tecnologia, lá naquele local. Mas se faz necessário também uma infraestrutura com a parceria do Estado, né, para você fazer a ligação com a rodovia dos Bandeirantes, né, para poder ter a saída, o escoamento de produção. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas basicamente é isso, Ju. Eleições você decide aqui pela Valinhos FM, em parceria com a VV8 TV, o canal 8 da ANET. Lembrando, né, que esse programa, tanto pela Rádio Valinhos como pela VV8, será reapresentado hoje a partir das 20 horas. Capitã, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social, o terceiro setor, não é? Hoje, especialmente, patrulheiros e o Instituto Esperança, que são duas instituições das mais respeitáveis
passam por enormes dificuldades, sem contar as demais, né, que também estão em dificuldades, mas essas duas específicas atravessam um pior período. Como a senhora pensa em tratar as instituições do nosso município, a parceria que existe entre o poder público e o terceiro setor? Excelente, Fernando. Vamos lá. O terceiro setor tem que ser com certeza valorizado, né? Independente do que aconteça lá no dia 15 de novembro, eu acho que todo esse processo já foi bastante edificante para mim. E uma das coisas que eu mais gostei foi conhecer o trabalho de diversas entidades do terceiro setor. Então, o trabalho da PAI eu já conhecia e acho fenomenal. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Patrulheiros, que também é maravilhoso, e o trabalho da CESA, maravilhoso também, assim, emocionante, né? No mínimo emocionante. Então, claro, o poder público, ele tem que entrar, porque o terceiro setor é parceiro do poder público. Muitas vezes, onde o poder público não consegue atuar, não tem perna para atuar, o terceiro setor vai lá e faz aquele acolhimento. Então, é muito importante a participação do poder público em ajudar as soluções. Mas muitas vezes não tem recurso, existe uma dificuldade, mas tem várias outras formas de ajudar. Uma delas, por exemplo, é a questão da credibilidade do poder público municipal para mostrar para a população, olha, o funcionamento da CESA, visite a CESA, olha que trabalho legal, patrulheiros, poxa vida, a gente está falando de ajuda na formação profissional de adolescentes. Então, assim, esses adolescentes deixam de ir para o mundo do crime, muitas vezes, ou deixam de ficar em casa só no videogame e vão ser inseridos no mercado de trabalho, né? A gente tem diversas autoridades, diversas pessoas reconhecidamente profissionais, bons profissionais da cidade, que foram patrulheiros. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que olhar ter um olhar muito carinhoso, que a gente tem que ajudar, sim, né? Porque, na verdade, o propósito é isso do poder público, né? Ajudar a organizar o que é de todos, né? E olhar com esse olhar especial, carinhoso, para quem mais precisa. Então, sim, com certeza, as entidades do terceiro setor é algo que a gente olha com bastante carinho, inclusive para ajudar na captação de recursos, né? Quando a gente fala que cada um de nós paga cerca, e pessoa jurídica paga mais, tá? Cada um de nós, pessoa física, paga cerca de 1/3 de tudo que ganha em impostos. Só que esses impostos, eles são divididos nas 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. É necessário que a gente não se contente, não se conforme só com a parcela que vem para o município. A gente tem que fazer captação de recurso e buscar recurso na União. E existe recurso para o terceiro setor, né? O poder público pode ser um facilitador desse processo. Existem recursos de infraestrutura e de várias outras áreas, né? Então, o poder público ele tem que sair daquela bolha, né, do local aqui em Valinhos, né? Ele tem que ir lá em Brasília pedir verba, ele tem que ir lá em São Paulo, no governo do estado, pedir verba, fazer com que aumentem os investimentos públicos na nossa cidade. E o terceiro setor, sim, com certeza é uma prioridade, e inclusive o Patrulheiros é algo muito triste, que eu espero que de fato não se concretize. Roseli? O Alvarenga Gabriel Otávio Pereto, ele pergunta, capitão, qual é o seu plano para a cultura do município? Nossa, excelente pergunta, Gabriel. Vamos lá. A cultura, na verdade, é algo que já vem na veia, né, do município. Então, nós tivemos a Dona Irã Barbosa, Flávio de Carvalho, a própria Cláudia Raia, né, que começou a mãe dela era professora, isso o próprio Tite contou, né, para a gente, que foi secretário da Cultura, né, lá do Vitório. A Cláudia Raia, a mãe dela, dava aula de dança aqui, ela fez as suas primeiras aulas de balé na nossa cidade. Então, a cultura é algo que a gente tem que voltar a crescer, voltar a ter olhos para ela, porque nós temos, né, uma antiga Casa da Cultura, que virou Centro Cultural Vicente Musselli, né, e que hoje é o Centro Cultural Flávio de Carvalho. A gente tem que voltar a crescer, espaço cultural multiuso, né? A gente tem que voltar a crescer nessa parte cultural, né? Nós temos aqui diversas escolas, então nós temos também empreendedores na parte da cultura. A gente tem que voltar a investir, ter um calendário anual, fazer com que as pessoas que participem, né, dos cursos, que tem diversos cursos na Casa da Cultura, né, cursos de artes, e que tem muitos munícipes que não sabem, né, cursos de artes, de dança, de artesanato, de canto, diversos cursos em diversas áreas, né, fazer com que esse curso não seja só um curso para ele ficar lá o ano todo treinando para uma apresentação só no final do ano. Ele tem que participar da vida cultural da cidade
até para o fomento do desenvolvimento econômico, ele tem que participar ao longo de todo o ano, ele tem que ser valorizado. Então, sim, a questão da cultura é algo muito importante. Inclusive, eu penso que a cultura, ela também é um ponto importante para o desenvolvimento econômico. Quando a gente fala em feiras de artesanato, em trazer pessoas para adquirir um resultado de um trabalho que é cultura também, né, que é o artesanato, a gente fala em desenvolvimento econômico, né? Então, percebam, é uma engrenagem que se faz dentro do poder público. Gustavo. Nós temos agora a participação do Antônio Luiz Palmeira. Ele diz, abre aspas, Serra dos Cocais e Fonte Sônia, preservação ou loteamento, fecha aspas. Tá, Serra dos Cocais e Fonte Sônia, preservação ou loteamento. Penso o seguinte, tudo tem que ser feito com equilíbrio. Eu penso que assim, a questão ambiental é prioridade. Quando a gente está falando desses dois pontos, Serra dos Cocais e Fonte Sônia, a gente está falando da capacidade hídrica da nossa cidade. Então, caso haja a possibilidade de loteamento, né, que hoje eu não vislumbro, principalmente na Serra dos Cocais, talvez em uma pequena parte da Fonte Sônia, mas caso haja, tem que ser feito um estudo aprofundado do impacto ambiental. De qualquer maneira, o espaço Fonte Sônia, né, as represas lá, tudo aquilo que já foi grande orgulho para todo mundo que mora em Valinhos, ele tem que ser preservado, porque é o espaço de todos nós, em que pese hoje seja um espaço particular, né, e também era particular antes, mas eu penso que faz parte da história cultural do município, e tem que haver a preservação desse espaço, tá? Muitas vezes a gente tende, né, igual a gente faz com os nossos filhos, né, aí não cresce, fica desse tamanho só. A gente quer fazer isso com a nossa cidade, porque a gente adora ela do jeito que está. Mas quando o poder público faz vistas grossas, às vezes, para um desenvolvimento, para as pessoas que queiram vir morar na nossa cidade, como eu falei, o desenvolvimento acontece de maneira irregular, de maneira desordenada. Então, é preciso o poder público tomar as rédeas desse desenvolvimento e estudar, de fato, a viabilidade e ter resposta assertiva sobre o que, de fato, é melhor para o município ou não. E sempre com foco na natureza, né? Eu sou suspeito que eu adoro natureza, eu moro dentro da natureza, eu adoro, e eu acho que é extremamente importante. A gente não pode perder essa raiz também com a natureza, com a sustentabilidade. Capitã, vamos falar um pouquinho, né, da área habitacional. A gente vê a preocupação, muitas pessoas com dificuldades, porque não tem a casa própria, né? Qual é o seu programa, qual é o seu projeto na área habitacional? Tá, vamos lá. Na área habitacional, que é algo extremamente importante, né? Inclusive, eu já comentei, né, que é algo que eu acho muito triste. Muitos valinhenses nasceram aqui, né, na Santa Casa, cresceram, tiveram seus filhos e continuam até hoje pagando aluguel. A gente sabe que é uma cidade onde os imóveis são caros, né? Muitas vezes existe uma dificuldade grande em aquisição de imóvel. Então, essa questão habitacional é algo extremamente importante e tem que ser pensado, sim, principalmente para essas pessoas que têm mais dificuldade, que são aqui da terra, né, que nasceram aqui ou que estão aqui há muitos anos, a gente tem que dar prioridade para elas e para as pessoas que têm maior dificuldade, né, de aquisição de imóveis. Mas, como eu falei, a gente volta um pouquinho lá no desenvolvimento econômico. Quando a gente aumenta a quantidade de empresas aqui, né, você possibilita que as pessoas consigam se desenvolver financeiramente melhor, que elas tenham um emprego, que elas consigam trabalhar e que consigam também adquirir os seus imóveis, né? Então, a ideia é essa. A gente sabe que mesmo assim tem pessoas que vão ter certa dificuldade. E para isso, existem programas habitacionais que nós podemos, com certeza, muito bem implementar no município, assim como várias coisas. Então, a Vila Esperança, né, ela começou como um loteamento popular, o São Marcos, o Morada do Sol, o Jardim do Lago, e a gente percebe a importância desses locais, desses bairros hoje para o município, né? Então a gente não pode esquecer, a cidade ela tem que ser boa para todos, ela tem que conseguir abrigar todos, ela não pode ser abrigar só determinado salário para cima, ela tem que abrigar todos. Então existe sim uma preocupação, a gente tem lá, né, na parte de assistência social e habitação, descrito a nossa ideia com relação à habitação, que é justamente isso, né? São os critérios e a captação, né, para recursos estaduais e programas estaduais e federais de habitação. Roseli? Nós estamos vivendo um período de grande calor, né? Consumo de água muito grande, tivemos aí alguns
problemas de falta d'água em alguns bairros, e aí a gente continua pedindo que as pessoas usem com consciência, né? Porque a água é um bem finito. O Matheus Assis, ele pergunta qual é a sua ideia para acabar com a crise hídrica. Você tem conhecimento dos pontos de coleta de água bruta aqui em Valinhos? Sim, claro, temos sim. Bom, excelente pergunta, tá? O que acontece? A questão hídrica, até a gente começou a falar quando a gente falou de esgoto, vamos voltar nela, que é algo extremamente importante. Quando a gente se prepara para qualquer projeto na vida, né, seja ter um filho, seja se candidatar a prefeita da cidade, o que a gente tem que fazer? Se aprofundar no conhecimento daquilo que a gente está se propondo a fazer. E nós fizemos isso desde o começo do ano, né? A gente está estudando muito, já conhecemos a fundo todas as questões de segurança, conhecemos a cidade enquanto moradora, né? Todas as questões técnicas, administrativas de gestão pública, que é justamente a minha formação, né? Mas eu comecei a estudar mais a fundo todos os problemas. O que eu percebi? Que todos os problemas têm a mesma raiz, que é a falta de gestão feita do jeito certo, a falta de gestão com excelência. E a questão hídrica não é diferente. Reparem, mas Valinhos não tem água? Claro que Valinhos tem água, a gente tem o Rio Atibaia que passa lá. Então, hoje, nós temos 2 estações de tratamento de água, né? A ETA 1, né, que obviamente foi a primeira, que tem basicamente 4 pontos de captação, tem um lá em Vinhedo, tem umas represas lá da Fonte Sônia, tem o Moinho Velho, e tem ali a represa, a parte da Serra dos Cocais, então faz a captação e consegue cerca de 230 litros por segundo de água para fazer o tratamento. A outra, que é a ETA 2, fica ali no Jardim Pinheiros, o que ela faz? Ela faz a captação do Rio Atibaia. E a adutora consegue captar, e a estação de tratamento consegue tratar, hoje trata, né, 250 litros por segundo de água. Quando se faz as contas, né, pela normatização de utilização de água por pessoa, esse tratamento de água de quase 500 litros por segundo seria o suficiente para a população de Valinhos. Ah, mas por que não é? Aí, sem contar que nós temos 21 poços profundos na cidade. Mas por que não é suficiente? Porque existe uma perda de 32%, né? Nós temos uma tubulação extremamente antiga, inclusive tubulação de fibrocimento. A topografia da nossa cidade acaba propiciando em que a tubulação estoure, né, em vários locais, porque aumenta muito a pressão. Quando falta água, a tubulação também antiga ela vai estourando, por quê? Porque entra ar na tubulação, quando ela vem com muita pressão, estoura a tubulação também. Então, são várias coisas. Reparem, falta de manutenção, falta de investimento na infraestrutura, propiciando uma perda de cerca de 32% da água tratada. Uma outra questão, falta de reservatórios, né, de água tratada. Por quê? Existem alguns horários e alguns dias, algumas épocas do ano, que aumenta a utilização de água. Você não tem chuva, você vai molhar o jardim, e aí a utilização com parcimônia, com consciente, né? Então, você aumenta a utilização da água. E aí você, naqueles horários de maior utilização da água, você não tem água naquele momento para todos. A demanda maior, você não consegue fornecer água para todos. Para isso é necessário reservatórios de água, como em Campinas a gente observa, né? Em todo lugar que você vai tem um reservatório imenso de água. Aqui em Valinhos, o poder público acabou esquecendo. A gente sabe que agora, nesse último ano, lembraram de fazer os reservatórios. A gente não sabe se vão concluir. Tomara que concluam. Se não concluir, a gente chega lá, a gente conclui esses reservatórios, com certeza, porque é algo extremamente necessário para a população, para não faltar água para a população. Fora isso, então, isso a gente pensa que é uma das soluções, mas também é muito importante a gente aumentar a captação do Rio Atibaia. Para isso é necessário solicitar a outorga para o PCJ, né, para aumentar a captação, e terminar a segunda adutora do Rio Atibaia, que faria com que a gente conseguisse captar e tratar 340 litros por segundo de água na ETA 2. Então, percebam, é gestão, é fazer a gestão do jeito certo, é colocar o foco no problema e ir lá na solução, ver o problema e colocar o foco na solução e resolver. Capitã, infelizmente, né, são 9h30, nosso tempo já se esgotou. Voa, Fernando. Mas nós abrimos mais um espaço para suas considerações finais. Tá joia, Fernando, Gustavo, Roseli, todos os ouvintes que participaram, é algo assim que eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, o nosso projeto para a cidade.
que eu falei, eu sou policial militar, tenho essa formação, princípios, valores, e a ideia é justamente trazer isso para a política, né? Para que a gente tenha orgulho de mostrar, existe gente honesta na política, existe gente que se preocupa com o ser humano, com as outras pessoas, que querem melhorar a qualidade de vida das outras pessoas. A gente sabe, a gente entende a dificuldade de uma pessoa viver com um salário mínimo, depender da saúde pública, depender da educação pública, e a gente quer fazer com que a cidade seja boa para todos, para quem usa só a estrutura viária, para quem e a segurança, para quem usa toda a estrutura que o município fornece. Ela tem que ser boa para todos, e para isso é necessário gestão, é necessário ser humano, é necessário ouvir as pessoas, estar na rua, não ter medo de ir ouvir uma crítica, né? Entender que a crítica, na verdade, é a manifestação do sentimento no momento que a pessoa tem, né, de muitas vezes uma decepção, uma frustração que ela teve, e o poder público tem sim a obrigação de acolher, de ajudar e de melhorar a vida das pessoas. E é para isso que o poder público serve, né? Então, eu agradeço muito. É o que eu falei, independente do que aconteça lá no dia 15 de novembro, eu estou nesse projeto com o coração, de alma de coração, e para fazer o melhor pela nossa cidade e pela nossa gente. Eu agradeço muito, muito mesmo. Capitã, muito obrigado pela sua participação. Queremos também agradecer aí a Roseli Bernardo, Gustavo Ramos, Muriel, enfim, a todos que possibilitaram, né, essa Valinhos FM em parceria com a VV8 TV. Muito obrigado, Roseli. Obrigada, Fernando, obrigada, capitão, obrigado, Gustavo, e a todo mundo aí que escreveu aqui no chat, porque eu que acompanhei aqui. Capitão, tem algumas perguntas que não foram respondidas, não foi possível fazer. Eu sugiro que você entre depois nessa página e, na medida do possível, responda para essas pessoas que não tiveram aqui a oportunidade. Então, agradeço. Pode deixar. Desejo boa sorte. Muito obrigada, Roseli, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Fernando, viu? Gustavo, muito obrigado, bom dia. Agradeço a todas e a todos, e lembrando que o quadro, né, o programa Eleições Você Decide continua. Na segunda-feira é feriado, nós não vamos ter, mas na terça-feira nós teremos a entrevista com o candidato Cleiton Machado, ele que é do Republicanos. E você, se quiser já mandar a sua pergunta e sua participação, pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 99609-1059. Muito obrigado a todos. Obrigado e até terça, se Deus quiser.